A palavra para ele, porque ele vai falar um pouco para nós sobre o amor que unifica pela lucidez. Qual é essa força que a lucidez tem? E dentro dessa unicidade com o amor, o que ela nos proporciona? Quando a gente, os mentores, né, os seres que estão aqui nessa dimensão com a gente, em todas as dimensões, eles estão onipresentes para nós, oniscientes para nós e onipotentes para nós. Então, dentro dessa originalidade amorosa, eles trouxeram essa essência primeva, que, através do amor, todos nós estaremos unificados dentro da lucidez. O amor unifica pela lucidez. Então, tinha um provérbio, tem um provérbio, né, de Jesus: conheça-te e a verdade vos libertará. É assim? Eu sei que não é bem assim, mas quando me veio essa frase, veio essa significância para mim. À medida que nós nos conquistamos, nós trazemos para nós a possibilidade de sermos além. É natural que a dor aconteça. Estamos numa terra em matéria física, precisamos acordar, trabalhar, lutar pelo nosso alimento, pela nossa fluidez nesta vida, desenvolver as nossas capacidades mentais, praticar aquelas voltadas às emoções, os sentimentos, e ainda assim precisamos, com tudo isso, fazer boas escolhas. Edson, tudo bem por aí? Ah, não, tô bem sim, eu tô viajando aqui, começo a me concentrar, viajo na batatinha que nem uso. Rapaz, Márcia sabe como é que funcionam as coisas comigo. Eu não estudei nada, né, não planejei nada, mas eu confio na lucidez. A lucidez, ela não se busca pela logística e a lógica do que eu penso positivo. A lucidez, ela se alcança em totalidade quando eu mergulho pelo raciocínio aonde eu me identifico. Lucidez é identificar a si. Em verdade vos digo, né? Bendito é o homem que não se resume mediante a sua busca por fora, mas se identifica eterno, divino, em espírito, quando ele identifica isso por dentro. Nem a morte faz ele tremer nas bases. Nem o tempo envelhece um ser humano assim a sua boa vontade. Nem as negativas, nem as prerrogativas, nem os pré-júrios, pré-julgos, nem as perseguições hão de ferir uma pessoa que se elucida neste raciocínio inspirativo que sente. Porém, o homem moderno, ele acha que o pensamento calcula-se com números ou apenas se media por sentimentos. Nós entendemos que a maioria dos psiquismos, aludido muitas das vezes, né, mediante as suas falhas, que a gente pode chamar de maledicências,
quando são ao extremo pejorativo a si mesmo, como a ansiedade e a carência, ou quando são ao extremo, né, provendo aos outros situações aonde, talvez num casal, numa família, ou em conjunto de amigos, a gente se depara com alguém, gente boa, mas extremamente possessivo. Gente boa, mas extremamente autoritário. Gente boa, mas extremamente emotivo ou sentimentalista, ou se não frio calculista. Mas gente boa. A perfeição é algo que coexiste por detrás da lucidez, não na frente da lucidez. Tem coisas que para a gente ver a luz, a gente tem que fechar os olhos. Tem coisas que para a gente ir além, a gente tem que parar. Tem coisas que para a gente alcançar a sabedoria, pelo grande conteúdo e manuseado que a gente já alcança de intelectualidade, pela boa vontade dos estudos, pragmáticos, socialistas, imperativos da teologia, da filosofia, da psicologia, né? Da gênese do verbo, das almas que se comunicam pelo dialeto, seja ele em qual nível for de consciência, esse tipo de coisa, a faculdade que ensina e nos dá título, pode nos dar, conforme o nosso esforço, obviamente de buscar para fora, mas também de tentar firmar por dentro este conteúdo intelectual e cultural que tem o seu valor. Mas quando isso não tem o modulador do tempo e do espaço em qualquer dimensão das mais rarefeitas e das mais densificadas, não é o tempo, é o amor. Então, quando eu tenho amor, se eu não levar para o lado romântico, eu entro na virtude da paciência e da calma. Se eu tenho amor e não quero levar para o lado do emotismo, do modismo, do sentimentalismo, eu posso sair da calma e da paciência e mergulhar na simplicidade e na humildade. E ainda continuar não só culto, mas com um detalhe, um culto não inteligente, mas sábio. Porque eu não vou ser um conteúdo que arquiva conhecimento que entende. Não. Eu vou ser um lúcido que em burilamento incansável dentro de si, com calma, com paciência, com simplicidade, com humildade, com ternura, ou todas essas virtudes e dons que são sim alcançáveis a qualquer um, mas quando a gente pega isso e entende que isso não é sentimento bom para ser bonzinho, é como eu sempre falo, isso é remédio, é bálsamo. Porque quando a gente mergulha nessa água viva, você vê que a sabedoria, ela embala o empoderamento pessoal e desperta a autonomia espiritual. Quando a gente entende que somar conhecimento, e esse conhecimento, repito, não é uma coisa só de faculdades, muitas das vezes até no ramo funcional de trabalho, como também no dia a dia com as pessoas. A gente não nota, mas muitas das vezes até mesmo na fala, na dialética, a gente disputa quem sabe mais, ou a gente amputa a boa educação de se calar, e quem sabe demonstrar mais pelo exemplo, a gente poderia garantir a paz para todos. Então a lucidez, quando ela é verdadeira, ela não vem com cultura. Ela vem com educação. Educação do marca-passo, do compasso, que é a única coisa que tem o poder, repito,
em dimensões quintessenciadas ou das mais brutas de dominar o tempo. Amor. Eu provo isso. Einstein era culto. Por que ele era um gênio, um sábio? Porque ele usava o amor com a sabedoria do encanto e do silêncio. Leiam a história de Einstein. Ele tinha alguns costumes que as pessoas diziam que ele era louco. E eram uns costumes meio de maluco. Ele parava no meio da rua, de uma hora para outra, assim, olhava no relógio e parava. E ele dava o ritmo da vida dele, era o ritmo do suspiro de alívio, que ele podia soltar e relaxar o corpo. Olha que sabedoria incrível que esse homem tinha. Einstein. Você pega a história, não estou falando aqui de moral e de ética, estou falando de homens que marcaram a humanidade de alguma forma, direta ou indireta. A história de Walt Disney. Pelo amor de Deus. Gandhi. Irmã Dulce. Tirando os processos de magnetismo e de mediunidade, de materialização, Sai Baba. Ou Baba. Que poder é esse do amor que unifica pela lucidez? É o controle do tempo que está ao derredor? Ou é a harmonia imensurável do tempo e espaço que está dentro da gente, tornando do entendimento compreensão? Porque entendimento e inteligência não é sabedoria. Agora, a lucidez, ela doa para nós a compreensão, a completude, e nos dá, e não é rima, mas a atitude da gente nos aprimorar e aprimorar o que entendemos, tanto pelo silêncio, porque a gente dá o exemplo, e tanto pelo exemplo, porque a gente tem atitude e faz. E assim, de cara, quem faz isso é chamado de louco. Porque as pessoas inteligentes que fazem faculdade, a grande maioria, prageia, copia e aprimora. Somente os lúcidos criam. Obviamente que muitas pessoas já tiveram lapsos de lucidez e criaram grandes coisas. O avião, Santos Dumont. Isso, Edson, quer dizer que ele foi lúcido? Por que não? Por que eu vou dizer que não? Só ele, Deus, sabe. Porque a lucidez, ela não é algo que se pesa numa balança. Ela não é algo que se compara. A lucidez ampara o que nós entendemos. Com a forma sob medida, antiqualificar do jeitinho particular e peculiar que nós nos amamos. Lucidez sem amor próprio não rola. Lucidez sem amor próprio? Lucidez sem amor próprio, você vai criar o quê? Bomba, Hiroshima, Nagasaki. Lucidez sem amor próprio é frieza. É intelecto bruto e puro. Teu, meu. Seu e meu. Tu e eu. Para muitos isso é forma e modo de viver a vida como uma forma quase que é mercantil, né? É um mercado, é uma barganha, aonde o produto é a aceitação, o embrulho é a conveniência,
E se botar um efeitinho de um laço, é os fascínios das aparências. Isso não tem nada a ver com lucidez. Porque a lucidez, ela não vem da casca. E ela não depende de casta. A lucidez, ela não depende propriamente de uma postura, mas ela, consequentemente, frui, germina e se cativa pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento não é a faculdade que lhe dá, é o teu discernir livre, leve, solto da soma da propriedade, da verdade e da realidade. Mas a lucidez só vem com uma coisa: se amar em paz. A cultura, seja ela qual for, que muitos batem no peito e dizem eu sou lúcido porque eu sou culto, pergunte para eles se a verdade deles e a realidade deles, externa ou interna, lucidamente, lhe dou a paz. Porque se ele é lúcido, ele é sincero. Ele não vai mentir. Por isso que tem certos atributos, que é para todos, gratuitamente, solidariamente, generosamente para todos. Branco, preto, azul, amarelo, homem, mulher, gay, lésbica, tá todo mundo, culto ou não culto, no mesmo balaio. Porque não necessita propriamente, não desfazendo, de uma cultura e de uma desenvoltura mediante ao desbravar dos programas funcionais do conhecimento humano para que a lucidez regue, germine e cative dentro da profundidade do ser o lumiar da sua paz. Sem amar, sem amor, não tem lucidez. Por isso que o amor unifica pela lucidez. E quando fala isso, tem muitas pessoas, por favor, não estou na defensiva, que podem dizer assim, não, para um pouquinho, hein? Eu vi aí um cara que ganhou, né, títulos da ONG, fulano de tal, um cara lúcido, fez muito bem. Não. A lucidez, ela não é provada por troféu, nem por título na parede, nem por outdoor, e ela não é provada para os outros mediante os atos. Isso é muito interessante. A lucidez que o emanar de amor traz pelos amigos espirituais é a lucidez de si. E não é a lucidez da superficialidade. É uma lucidez que a gente talvez não alcance numa vida só, mas quando alcança, a chave da tua bonança é a simplicidade. E a chave da sua fortuna e da prosperidade é ser humilde. Guardem isso. A moeda do lúcido é simples e humilde. A sabedoria de um lúcido é solidária. Não carece praticar a caridade como a gente entende. Ele é o ato generoso pelo ser solidário que ele já é. O lúcido faz o que pode, nem mais nem menos. Ele não anda com uma balança, nem com uma régua. Não precisa, para que medir e pesar? Para que somar? Se ele por si mesmo, em sua lucidez, ele sabe que se ele ir, ele foi. E se ele foi, ele está por inteiro. Ele não está por metade. Não está por obrigação, por dever espiritual, nem por busca de luz angelical. Ele está por comunhão. Porque a lucidez, ela só vem da carruagem da boa educação de quem se ama. Ela não vem por títulos em forma de canudo. E ela não é garantia por diplomas empendurados na parede. Essa é a lucidez dos homens, que dividem, somam, subtraem, separam, e quando querem ser bons, fogem do mal.
E quando querem se fazer melhores, praticam pragiadamente a caridade. Agora, a palavra solidariedade é jogada no ato. Mesmo que não exista por detrás daquele ato e feito para fora, um fato real da caridade de alguém que não só fez o bem ao outro, mas tem paz por si só. Perguntem aos lúcidos, aos que copiam e decoram palestras, livros, se eles têm paz. A maioria, inclusive eu provavelmente, se for vaidoso, vai dizer sim, eu tenho paz. A verdade é como um carrapato para o lúcido. Não tem como separar da lucidez a verdade da realidade. Porém, o dínamo que torna tudo real para alguém que é lúcido é a paz. Agora, o que é paz? E já vou passar a bola para a Márcia. A paz não é descanso. A paz do lúcido não é aconchego. O aconchego do lúcido é transformar. A calma do lúcido é compartilhar, nem se for o seu silêncio com alguém. E outra, a lucidez é a alforria de quem deixou de ser tolo. Precisa de uma motivação do bem para fora para se fazer melhor por dentro. Ou precisa de um beliscão de algo de ruim de fora para ver que por dentro de si ainda há pus. Então a lucidez é a prática materializada em espírito e verdade, no bom senso, mediante a integridade e a coerência, pelo consenso dos princípios humanos de alguém que pode dizer: Deus, vamos conversar, e cala. E lá ele está conversando com Deus, no seu próprio silêncio. Este é o poder que o amor que unifica, pela lucidez, pode doar a nós. Não precisar se encantar para fora, não desfazendo, mas se maravilhar pelo poço que Jesus fala que é de Samaria, que quem mergulhar jamais sentirá sede. É por dentro. Obrigado, Márcia.